A gente estava conversando sobre fixação de nitrogênio, né? Fixar nitrogênio é você pegar o N2 e transformar o N2 em amônia. E aí, moçada, a amônia ela pode ser utilizada por alguns seres vivos. A gente tem alguns métodos possíveis para você fixar nitrogênio. Fixação de nitrogênio, número 1, pode ser artificial. Nesse caso, o tal do método Haber-Bosch, que é exatamente um processo químico onde você vai trabalhar com a fixação de nitrogênio. Tu vai pegar N2, vai pegar H2 e vai fixar o nitrogênio em amônia, claro, né? Todo lá um processo químico para poder fazer isso aqui. Mas, gente, existe a fixação natural de nitrogênio. Quando a gente fala em fixação natural de nitrogênio, eu vou dividir ela em dois tipos. Pode ser a natural não biológica. Existe, moçada, uma pequena parte do nitrogênio fixado na natureza, que ele é fixado, por exemplo, pela ação de raios. Então, quando raios eles incidem sobre um N2 da atmosfera, sobre outros compostos da atmosfera, ele pode acabar produzindo amônia. Você tem, por exemplo, que a atividade vulcânica ela fixa uma pequena quantidade de nitrogênio. Tanto é que solos vulcânicos, eles são muito férteis, né? Solos vulcânicos, normalmente, eles são bastante apropriados para a agricultura, porque próximo ao vulcão, a gente vai ter nitrogênio fixado, que pode ser usado pelas plantas. Daí, a fixação natural pode ser não biológica, por raios, né? Por descargas elétricas na atmosfera, por atividade vulcânica, mas pode ser também, moçada lá, biológica. E aí, claro, é o que nos interessa. Fixação biológica é feita única e exclusivamente por bactérias. Por bactérias fixadoras de nitrogênio. Um único grupo de criaturas capazes de fixar nitrogênio são bactérias. Nenhum outro grupo. Protozoários não fixam nitrogênio e fungos não fixam nitrogênio. Quem vai trabalhar fixando nitrogênio são bactérias. E quando a gente fala das bactérias fixadoras de nitrogênio, é o caso, por exemplo, das cianobactérias, antigamente chamadas de cianofícias ou ainda de algas azuis. Algumas dessas garotas, gente, como por exemplo a nabaena, o nome científico lá da desgraça, nostoque, o nome científico da desgraça, elas são fixadoras de nitrogênio, com um detalhe importante: essas garotas aqui são as principais fixadoras de nitrogênio em ecossistemas aquáticos. Se você pensa que no mundo tem muito mais água do que terra firme, se você pensa que 71% da superfície da Terra é coberto por água, é coberto pelos oceanos, então os principais fixadores de nitrogênio do planeta, eles são exatamente as cianobactérias. Então as cianobactérias, principais fixadores em ecossistemas aquáticos, como tem muito mais água do que terra firme, os principais fixadores de nitrogênio no planeta. Entretanto, moçada, em ambientes terrestres, aí você vai ter as bactérias Rhizobium sendo lá as principais fixadoras de nitrogênio. Então, elas são as principais fixadoras de nitrogênio em ecossistemas terrestres. Ou seja, no solo. Só que essas garotas, elas têm uma peculiaridade. Essas garotinhas aqui, gente, as Rhizobium, elas são mutualísticas. Já usamos esse nome antes algumas vezes, né? Mutualismo é uma relação ecológica interespecífica entre espécies diferentes, mais, onde todo mundo sai ganhando e é obrigatório para os associados, sendo que essas garotinhas são mutualísticas com raízes de plantas leguminosas.
Cuidado, cuidado, cuidado. Legume em biologia é diferente de legume no seu prato de comida. Batata, cenoura e beterraba não é legume para o biólogo. Para o biólogo, só são legumes, plantas, cujo fruto ele vai ser uma vagem. Ou seja, né, você tem lá feijão, onde o feijão tem lá a vagem, né, que é aquela paradinha compridinha, e cada feijão é uma semente. É o caso, por exemplo, de soja, é o caso, por exemplo, de ervilha, é o caso, por exemplo, de amendoim. Eu sei, é estranho. Beterraba não é legume, mas amendoim é. Então, amendoim, o fruto dele é uma vagem, né? Tu pega lá o amendoim, né? Ele vem numa casquinha marrom, que é exatamente a vagem. Tu abre a casquinha marrom, tem 2 ou 3 amendoinzinhos com a pelezinha roxa ao redor. Cada um daqueles 2 ou 3 amendoins, ele é uma semente de amendoim. Então, nós temos que as bactérias Rhizobium, principais fixadoras em ecossistemas terrestres, elas são mutualísticas com raízes de plantas leguminosas. Elas vivem em estruturas chamadas de nódulos nas raízes de leguminosas. Por que isso aqui, gente, acaba sendo interessante para todo mundo? Porque eu estava comentando agora há pouco que fixar nitrogênio não é muito fácil. Aliás, fixar nitrogênio é difícil. Não pode ter muito oxigênio, porque muito oxigênio inibe a fixação, mas tem que ter oxigênio, porque as bactérias têm que ser aeróbicas, elas têm que fazer a respiração aeróbica para produzir muita energia e fixar. E aí, o bacana dos nódulos nas raízes de leguminosas, tu pega lá a plantinha leguminosa, linda, a plantinha desenhada pelo Landim, tá lá a raiz, e quando você joga no microscópio, você vai ver, não olho nu, mas você vai ver no microscópio umas bolinhas na raiz. Essas bolinhas na raiz, exatamente os nódulos, as estruturas onde vivem as bactérias Rhizobium. E o bacana desses nódulos nas raízes de leguminosas é que elas ficam protegidas do excesso de oxigênio. Então elas estão protegidas de excessos de oxigênio que iriam inibir a fixação, que iriam atrapalhar a fixação. Motivo número 1 pelo qual os nódulos são legais, né? Então tá lá protegidinha de oxigênio em excesso, esse oxigênio iria atrapalhar a fixação. Só que ainda tem um outro detalhe, é que as leguminosas, elas vão fornecer o oxigênio necessário para as bactérias trabalharem, não em excesso, né? Porque como eu estava comentando, o excesso de oxigênio iria inibir a fixação. Então as leguminosas fornecem oxigênio lá às bactérias através de uma proteína. Essa proteína, ela é chamada de leg-hemoglobina. Leg, moçada, de leguminosa, entre aspas, a hemoglobina das leguminosas, pelo amor de Deus, não é igual a hemoglobina da gente, né? A gente só usa esse nome de leg-hemoglobina, questão assim, né? De que você tem hemoglobina no sangue humano para carregar oxigênio. E você tem que a leguminosa vai fornecer oxigênio às bactérias através dessa proteína, organizando melhor, através dessa proteína leg-hemoglobina, exatamente para que as bactérias possam fazer respiração aeróbica, para que as bactérias possam obter a energia necessária à fixação. Ou seja, veja bem que o diabo lá da planta leguminosa, ela cria um ambiente perfeito para as bactérias fixadoras. Um ambiente, o nódulo, né? Onde a bactéria está protegida do excesso de oxigênio, mas ao mesmo tempo ela recebe oxigênio através da leg-hemoglobina. E por isso, as bactérias Rhizobium são as principais fixadoras de nitrogênio em ecossistemas terrestres. Isso tem uma consequência, né?
já que elas são as principais fixadoras de nitrogênio em ecossistemas terrestres, as plantas leguminosas, elas têm mais acesso a nitrogênio, nesse caso, a nitrogênio fixado, e nitrogênio, lembrem, né? Ele é necessário para você produzir aminoácidos, para você produzir proteínas, e como as leguminosas têm mais acesso a nitrogênio fixado, elas vão ter maior facilidade de produzir proteínas. Ora, se elas têm nitrogênio, elas fabricam aminoácidos com uma facilidade, elas fabricam proteínas com uma facilidade. O resultado que leguminosas, elas são as plantas com maior teor de proteína. A gente nas aulas de bioquímica, né, comentando que a maioria das plantas apresenta pequenos teores de proteínas, mas leguminosas, elas têm um teor maior. Leguminosas, elas têm um teor maior de proteínas devido à associação com as bactérias fixadoras. A bactéria fixadora toma lá da cá, né? A leguminosa cria um ambiente perfeito para a bactéria fixadora sobreviver, para ela poder fixar nitrogênio, e em troca, a bactéria fixadora dá nitrogênio para a leguminosa. Como a leguminosa tem mais nitrogênio fixado, ela fabrica mais proteínas, plantas com alto teor de proteínas. Daí eu comentando, né, que tu tem lá carne de soja, leite de soja, queijo de soja, né, para a moçada, por exemplo, que é vegana, é bem bacana, alto teor de proteína. Feijão, alto teor de proteína. Amendoim, alto teor de proteína, né? O pessoal às vezes lá nas academias de musculação da vida, né, utilizando lá pasta de amendoim, cara, é rica em proteína. Por quê? Porque é leguminosa. Então a leguminosa, graças à associação com as bactérias Rhizobium fixadoras, tem acesso a maiores quantidades de proteína. Você tem outra coisa muito bacana em relação às bactérias Rhizobium. Já que elas fixam nitrogênio, elas ajudam outras plantas, né? Estava comentando agora há pouco que a quantidade de nitrogênio fixado na terra não é suficiente para todas as plantas, né? Que a falta de nitrogênio é um dos principais fatores limitantes à vida na terra. Que normalmente as plantas não crescem mais, as plantas não crescem melhor porque não tem nitrogênio suficiente no solo. Daí o que é que eu tenho que fazer para compensar isso? Adubar, né? Lá vou eu ter que colocar adubo no solo, fertilizantes nitrogenados no solo para as plantas crescerem melhor. Só que isso tem um impacto ambiental muito grande, né? Comentando que fertilizantes nitrogenados em excesso, chuva ácida, intoxicação por nitrato, eutrofização. Daí, uma alternativa à utilização de fertilizantes nitrogenados artificiais é uma técnica, gente, chamada de adubação verde. Onde a adubação verde, ela vai então exatamente utilizar plantas leguminosas exatamente para poder enriquecer o solo com compostos nitrogenados. O legal é que se você vai lá enriquecer o solo com nitrogênio, automaticamente você pode utilizar menores quantidades de fertilizantes tradicionais. Utilizar menor quantidade de adubo, menor quantidade de fertilizantes nitrogenados convencionais, implica automaticamente no impacto ambiental menor. Você não precisa utilizar lá muito adubo, então não tem todos aqueles problemas que o excesso de adubo traz. Da adubação verde, ela é bem interessante, né? As leguminosas enriquecendo o solo com nitrogênio. Tem duas técnicas, gente, mais tradicionais dentro lá da adubação verde. A adubação verde, ela, por exemplo, pode acontecer através da rotação de culturas. Técnica, moçada, muito antiga, né? Utilizada desde os tempos lá da Idade Média para poder evitar o esgotamento do solo. No caso lá da rotação de culturas, é o cultivo alternado de leguminosas e não leguminosas. Ou seja, esse ano eu vou plantar feijão, ano que vem eu vou plantar milho. Porque a leguminosa está associada com a bactéria fixadora, então ela acumula
nitrogênio no solo. No ano seguinte, quando eu plantar milho, não é leguminosa, esgota o nitrogênio. Gente, eu posso até plantar leguminosa por 2 anos seguidos. Eu posso plantar feijão durante 2 anos seguidos. Nesse caso, vai acumular nitrogênio. Mas eu não posso plantar milho, que não é leguminosa, por 2 anos seguintes. Porque uma vez que você vai lá e pega milho não é leguminosa, ele esgota o nitrogênio. Se eu planto milho 2 anos seguidos, o nitrogênio esgota, o milho não vai crescer direito. Daí você vai ter que adubar, você vai ter que utilizar fertilizantes nitrogenados que podem trazer todo aquele impacto ambiental negativo que eu estava conversando antes. Daí, a rotação de culturas, ela trabalha desse jeito. Esse ano eu planto feijão, que é leguminosa, acumula nitrogênio. Ano que vem eu planto milho, que não é leguminosa, esgota o nitrogênio. Depois eu planto feijão, depois eu planto milho. Depois eu planto feijão, depois eu planto milho. E a cada ano eu vou alternando o que eu planto, leguminosa com não leguminosa. Só que a parte chata de você trabalhar com rotação de culturas, né, é que esse ano eu só vou comer feijão e ano que vem eu só vou comer milho. Rapaz, eu queria diversificar um pouco, né? Eu queria comer milho e feijão esse ano. Então a gente vai trabalhar com a chamada plantação consorciada. Sendo que na plantação consorciada, a gente, moçada, vai lá trabalhar com o cultivo não alternado, mas o cultivo simultâneo de leguminosas e não leguminosas. Quando a gente fala no cultivo simultâneo de leguminosas e não leguminosas, uma do lado da outra. Por exemplo, né, aqui no interior do Ceará, onde eu moro, né, tu pega lá os agricultores mais humildes, né, aquela moçada que trabalha com agricultura de subsistência, aquela galera que não planta para vender, o cara planta para comer mesmo, para sobreviver. E aí a galera, né, tem vários serviços lá públicos, né, que vão lá orientar os agricultores como é que eles podem trabalhar melhor. Uma das orientações mais legais é exatamente para o cara não plantar feijão ali e milho ali. Plantar fileiras alternadas. O cara vai lá e faz assim, uma fileira de feijão, uma fileira de milho, uma fileira de feijão, uma fileira de milho. Ora, qual é a vantagem disso nesse caso? O feijão é leguminosa, então ele vai acumular nitrogênio, sendo que o nitrogênio também sobra para o milho poder trabalhar. E o milho não é leguminosa, ele vai esgotar o nitrogênio, ele vai consumir o nitrogênio que o feijão vai fornecer. Ou seja, nesse caso, ao invés de você plantar de modo alternado, né, um no ano e outro no ano seguinte, esse ano feijão, ano que vem milho, eu planto ao mesmo tempo o cultivo simultâneo, uma fileira de feijão, uma de milho, uma de feijão, uma de milho. E o feijão leguminosa dá nitrogênio para o milho, que não é leguminosa. O feijão leguminosa dá nitrogênio para o milho, que não é leguminosa. A grande vantagem disso aí é que você pode utilizar uma quantidade menor de fertilizantes. Para os agricultores mais humildes é bacana, porque ele não precisa gastar dinheiro comprando fertilizante. E para todo mundo é bacana, porque diminui a utilização de adubos que em excesso tem um impacto ambiental muito sério. Acabam sendo lá muito problemáticos. Da adubação verde, bem interessante, né? Eu estava comentando sobre a fixação, né, biológica de nitrogênio. Né? Então a gente estava falando sobre a fixação artificial, aí falando da fixação natural, aí estava falando da fixação natural que não é biológica, e estava falando da fixação natural biológica. Daí, deixa eu continuar aqui. A fixação natural biológica de nitrogênio. Ora, eu estava comentando que você tem lá as cianobactérias, ou algas azuis, comentando que são as principais fixadoras de nitrogênio em ecossistemas aquáticos. Estava comentando com vocês das bactérias Rhizobium, onde as bactérias Rhizobium, elas são mutualísticas, associadas com raízes de leguminosas,
Notem que, tecnicamente, quem vai fixar nitrogênio não é a planta leguminosa, né? Quem fixa nitrogênio é a bactéria associada. A planta, ela forma aquele nódulo, ela cria um ambiente propício para a bactéria fixar nitrogênio, em troca, a bactéria fixa nitrogênio e dá para a planta. Daí a leguminosa tem um teor de oxígeno de nitrogênio bem maior do que, por exemplo, lá outras plantas. Mas eu estava comentando que essas aqui são as principais fixadoras de nitrogênio em ecossistemas terrestres. Pô, Landim, tu já tinha falado disso, né? Já tinha comentado que as cianobactérias são as principais fixadoras em ecossistemas aquáticos e as Rhizobium as principais fixadoras em ecossistemas terrestres, né? Que elas vão lá, por isso, ter um acesso a uma quantidade maior de nitrogênio fornecido pelas bactérias para elas. Só que a bactéria Rhizobium não é a única fixadora de nitrogênio em ecossistemas terrestres. Nós temos também bactérias chamadas de azotobactérias. Azoto é outro nome para nitrogênio, né? As azotobactérias, elas são de vida livre. Em outras palavras, elas não vivem associadas a ninguém. Não é como a Rhizobium, que ela vive associada com a raiz de leguminosa. Gente, ela é de vida livre. No solo, tá? Nesse caso, elas também vivem lá no solo. Sendo que, como a bactéria Rhizobium está associada à leguminosa, que cria um ambiente extremamente propício para a fixação de nitrogênio, bactérias Rhizobium, elas têm uma eficiência muito maior do que lá as azotobactérias aqui na brincadeira. Claro que ninguém tem que saber isso de cor, é para ilustrar. Mas, por exemplo, né, bactérias Rhizobium, elas vão fixar de 200 a 300 quilos de nitrogênio por hectare por ano. Enquanto que as azotobactérias, elas fixam de 4 a 6 quilos de nitrogênio por hectare por ano. Olha a covardia. As bactérias Rhizobium, 200 a 300 quilos. As azotobactérias, 4 a 6 quilos. Quantidades muito menores. Por que da diferença? Porque, como eu estava comentando, fixar nitrogênio é complicado. E a leguminosa cria um ambiente extremamente propício para fixar nitrogênio para a Rhizobium. Da Rhizobium bomba. Tanto é que elas são as principais fixadoras de nitrogênio em ecossistemas terrestres. Como as azotobactérias estão de vida livre, não estão associadas a ninguém, não tem essas condições perfeitas que a Rhizobium tem, elas fixam bem menos nitrogênio. São interessantes, são, mas não é tão bacana quanto acontece lá com as bactérias Rhizobium, principais fixadoras em ecossistemas terrestres.